Então vamos lá, domingo tem eleição, quais são os candidatos que eu acho interessante? Quais são os candidatos que eu votaria se eu estivesse lá? E são os candidatos que eu tô colocando aqui são os candidatos libertários ou fortemente na direção de libertarianismo. Eu não tô falando assim de voto defensivo ou qual é o que fede menos, etc. Isso eu deixo com você. E de maneira geral, por exemplo, assim, eleição de prefeito para Curitiba, dane-se. Dane-se, nenhum deles é relevante, eu não tô ligando para isso. Agora eu tô falando dos candidatos libertários, os candidatos que vão realmente encher o saco do Estado se eleitos. E especialmente no PSL, antes da gente começar, tem uma coisa importante que é os candidatos mais eleitos para vereadores geralmente conseguem tomar controle dos diretórios estaduais, especialmente num partido tão pequeno assim. Então, mesmo que esses candidatos não sejam eleitos, eles acabam tomando controle do diretório estadual. Uma vez que ele toma controle do diretório estadual, eles começam a selecionar muito melhor os candidatos. Então a gente pode ter muito mais candidatos libertários no futuro e uma mensagem mais libertária e começar a armar uma coisa maior. Esse tipo de coisa demora. Leva 30 anos. O Partido Libertário começou em 1971. Hoje, em 2016, eles estão conseguindo 15% com o Gary Johnson. Então, calma. Mas esses caras recebendo os votos, mesmo que eles não se elejam, acaba colocando eles na cabeça do diretório estadual e evita aquelas coligações bizarras que vários de vocês estão olhando e falando, que história é essa? Então, acontece, evitem isso, apoiem esses caras. E vamos lá. Primeiro lugar, vamos do sul pro norte. Rio Grande do Sul, Fábio Osterman, tinha que falar dele. Eu votaria nele, sim. Eu gostaria que ele tivesse feito uma campanha mais libertária, sim. Ele torpedeou lindamente a Luciana Genro, sim. Ele encheu o saco dela no máximo que ele pôde e foi uma campanha legal. A gente tem pouca experiência em fazer isso, basicamente nenhuma experiência em fazer isso. Então eu acho que ele fez uma coisa muito boa e seria muito bom candidato se eleito. Não vai acontecer. E eu sei que alguns de vocês de Porto Alegre estão com medo em termos de votos defensivos, porque tem a ameaça Genro, mas ela já tá caindo forte nas pesquisas, e eu já tava cantando essa bola desde o ano passado, quando Luciana Genro estava na frente das pesquisas, que eu tava falando, gente, espera o PMDB começar a gastar. Porque você pode ser popular, nossa, que bonitinho, deve vir o PMDB e gastar, sei lá, 20 milhões de reais na tua campanha, dane-se você, eles vão passar na frente. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. E uma coisa interessante sobre... O que eu quero dizer assim, não se preocupe com a Luciana Genro, ela provavelmente já tá fora, o doido do PT lá também, relaxa, o Melo provavelmente vai levar, então senta a mensagem lá no Fábio Osterman para a galera entender e perceber que isso existe. E o interessante é que existe um site chamado Projeto Meu Voto, é isso? Projeto Meu Voto, em que você tem uma avaliação cega das propostas dos candidatos. Então o que eles fazem é dar a proposta sem dizer de quem é. Geralmente você consegue intuir um pouquinho. Porque assim, conselhos populares, você olha, é o cara do PSTU, é do zero. Mas eles dão propostas às cegas. E daí você avalia elas. E adivinha quem está no topo do ranking? O Fábio Osterman. Então assim, alguma galera fala, mas as pessoas não querem liberdade, elas não querem menos Estado. Elas querem, elas só não sabem disso. Eu tenho uma tese, e isso aqui confirma a minha tese, de que existem 5 a 10 milhões de pessoas no Brasil atualmente que prontamente, em menos de 1 minuto de conversa, se identificariam como libertárias se elas só soubessem que essa ideia existe. Então, ele tá no topo do ranking, 3.9. O segundo lugar é o Maurício com 3.3, daí vai empatado. A Luciana Genro não tá nem no top 7. O cara do PT acho que é o último na lista, é isso? O cara do PT é o último na lista. Então, vocês verem, quando as pessoas não veem o candidato, o partido só vem a ideia, elas querem liberdade. Então, apoio o Fábio Osterman. E lá, eu não tô apoiando um candidato do Livres. Eu curti muito a proposta do Roberto Furtado, que eu coloquei o vídeo sem querer, Renato Furtado. Ops. Que é o 30420. Achei legal pra caramba esse número. Tem o site dele lá, tô apoiando ele. E, aliás, sites deles, perfis e tudo mais, vão estar na descrição do vídeo, mas enfim. Fábio Osterman, 17. Roberto Furtado, 30420. Santa Catarina, 2. Joinville tem a Michelle Coelho, que eu conheci, inclusive, muito boa candidata, 17.700. E Florianópolis, aí eu vou ter que me explicar, o Bruno Souza, 40.030. Aí você fala, Rafael, 40 é PSB. Eu não faço a sincera primeira menor ideia de como esse cara acabou dentro do PSB. Mas o cara é libertário. Você vê a página dele, você vê o que ele fala, você vê o que tá acontecendo ali. Conheço pessoas do grupo de estudos libertário de lá de Florianópolis que os caras falaram, o cara tá lá, não sei, mas é libertário.
Você pode até falar, não vou votar porque eu tô me preocupando com a história do coeficiente eleitoral, tal, que pode ir pro PSB, e daí, tá, eu entendo essa preocupação. Mas o fato é, o cara tá lá. Então achei interessante 40030. Paraná. Curitiba, você tem o Sviontek, Carlos Sviontek aqui de Curitiba, 17.000, conheço o Piazão, o cara é bom, é ex da juventude do PSDB, ficou muito desiludido com a história do Aécio, toda a bunda-molagem do PSDB ao longo desses últimos anos, virou libertário, mandou o troço inteiro, já conversei com ele bastante. Piazão é bom, tem muita ideia. São Paulo, já deu entrevista aqui no canal, o Felipe Seletti, 17277, ex-fundador do Liber. Então, assim, o cara quis fundar um partido chamado Libertários. Eu preciso falar mais? Minas Gerais, Belo Horizonte. Vou apoiar uma candidata do Novo, que nem o Roberto Furtado, são os dois do Novo. A Luciana Braga, que também é fundadora do partido Liber, que era o Libertários. Eles tentaram fundar o Libertários, acabou dando errado, mas é uma libertária 30555, a Luciana Braga. Uberaba, a gente tem o Gabriel Mendes, 17700, e Uberlândia a gente tem o Valber Schwartz, 17700. Vários 17700 ficam reaparecendo, mas enfim. Rio de Janeiro, Pedro Rafael, do Livres também, 17.000. Goiânia, tem a Desirê Penalba, já conversei com ela, muito inteligente, muito motivada. A gente conversou com ela ainda, nem sabia se ia ser candidata, mas muito inteligente, muito motivada, libertária, inclusive trabalha numa empresa de advocacia sobre proteção de patrimônio, vulgo fazer offshore, 17007. Nordeste, como um geral. Recife, a Carla Falcão, 17700. Salvador, Priscila Chamas, conheço, libertária, muito boa, 17000. Fortaleza, o Rodrigo Saraiva Marinho, maior fundador de grupos de estudo no Brasil e que inclusive me motivou a começar a fazer esse canal, 17017. Natal, Arthur Dutra, 17700. Todos esses estão na página do Nordeste Livre. Quem controla a página do Nordeste Livre? O Grupo Dragão do Mar, maior grupo de estudos de liberalismo no Brasil. Quem é o fundador do Grupo Dragão do Mar? O Rodrigo Saraiva Marinho. Entre ele e outros. Então, assim, mais libertário que isso é difícil ficar. Então, são os candidatos deles. E eu incluí aqui porque eu gostei desses candidatos. Natal, Arthur Dutra, 17700. Aracaju, Saulo Vieira, 17700. João Pessoa, Lucas Pereira, 17007. Campina Grande, aí é um ponto fora da curva também, que é do Democratas. O Luiz Felipe Nunes, 25000, também é o candidato do MBL. Caruaru, Diego Sintra, 17700. Pode ter alguns faltando na lista aqui, que eu não descobri, que ninguém me avisou. Me notifiquem, rápido, porque daí eu publico aqui. Provavelmente vou fazer um vídeo extra, sábado, desses que a galera me mandar. E depois que isso aconteceu, depois que eu comecei a falar, porque eu venho cozinhando isso há algum tempo e infelizmente saiu mais tarde do que eu gostaria, essa mudança na direção de uma aceitação de política por causa do meu livro. Eu queria soltar o livro antes de fazer isso. Acabou atrasando, mas depois disso, o que veio de candidato assim, conservadorzinho meia boca, aqueles liberal meia boca, o que veio desses querendo puxar saco meu pra vir aparecer aqui pra ganhar um apoio, foi uma coisa chata, viu? O que apareceu foi uma coisa bizarra e todos foram sumariamente ignorados por não serem libertários. Novamente eu falo, quanto a voto defensivo, você aí sabe se você tem que tirar alguma esquerda de algum lugar, fora isso, não muda muita coisa. Aqui Curitiba, tem um bando de candidatos estatistas. Tem algum libertário? Não. Quiseram me vender assim, o Neil, quiser me vender dane-se. Hoje eu vi também uma ideia do cara que eu olhei e falei, tá vendo? Lixo. Mas se você não tiver alguma coisa na sua cidade, contate o Livres, eles estão fazendo um trabalho interessante. E organize um grupo de estudos, comece a criar uns libertarianismo aí, e lembre-se de tentar capturar o CA da sua universidade. Por esse vídeo é isso, links na descrição. Tchau, tchau.